A todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia novamente. Bom, vamos começar a nossa sessão ordinária de número 46/2023, com a apreciação das minutas de número 42/2023, que já entreguei com alguns ajustes para a nossa secretaria. Vou ficar em débito novamente com a ata da sessão 43. Quero entregar hoje para na próxima a gente já aprovar. De acordo, conselheiros? De acordo, aprovado, 42. 42, isso. De acordo. Então, vamos para a nossa matéria de hoje. Análise do processo 628, 3900-210, que trata do recurso da Corsã ao auto de infração número 5/2022. O relator é o conselheiro Paulo Roberto Petersen e o revisor é o conselheiro Alexandre Alves Porce. Por favor, conselheiro. Bom dia a todos. Trato o presente expediente de recurso do auto de infração número 5/2022, emitido para a Corsã, Companhia Rio Grandense de Saneamento, em decorrência de fiscalização realizada para verificar o atendimento prestado aos municípios, analisando os procedimentos adotados e a estrutura técnica à disposição da população para a prestação de serviço público de saneamento, com foco no cumprimento das metas propostas nos planos municipais de saneamento básico e nos contratos de programa. O objeto da fiscalização abrangeu 23 municípios, a seguir listados. Municípios: Braga, Coronel Bicaco, Faxinalzinho, Itatiba do Sul, Jaquirana, Mariano Moro, Nova Esperança do Sul, Pinheiro Machado, Rodeio Bonito, Rio Pardo, Santa Maria, São Jorge, Nova Palma, Bom Retiro do Sul, Barão, Guaporé, Ilópolis, Não Me Toque, Alvorada, São Francisco de Paula, Dois Irmãos, Gramado e Santo Antônio das Missões. Os apontamentos da fiscalização foram registrados nos relatórios de fiscalização com a emissão dos respectivos termos de notificação em expedientes específicos para cada município, tendo sido registrada a seguinte determinação. Determinação D1, cumprimento de metas do PMSB, do Plano Municipal de Saneamento Básico, e do contrato de programa. Determina-se que a Corsã ateste o cumprimento de cada uma das metas do PMSB. Para isso, a companhia deverá detalhar as ações realizadas para o cumprimento das mesmas. Ressalta-se que o não cumprimento das metas nos termos estabelecidos pelo PMSB se configura não conformidade, uma vez que ocorre a inobservância do contrato de programa, cláusula 8ª, inciso 1º. Abre aspas. Na prestação do serviço, a Corsã deverá, inciso 1º, estabelecer, através da negociação com o município, sempre que for compatível com o Plano Municipal de Saneamento Básico, as ações necessárias, definindo prioridades a serem consideradas para o estabelecimento do Plano Plurianual de Investimentos nos Sistemas. Fecha aspas. Após a análise das manifestações apresentadas pela Corsã aos termos de notificação emitidos, a equipe de fiscalização entendeu pelo não acatamento das alegações apresentadas, visto que a determinação D1 não foi atendida integralmente. Conforme as infrações em enquadramento legal e dosimetria apresentadas na exposição de motivos, a Diretoria de Qualidade do Serviço da GERGS decide pela lavratura de um auto de infração número 5/2022, estabelecendo a aplicação da penalidade de multa no valor de R$ 911.774,56. Oficiada da decisão, a companhia protocolou o ofício 871/2022, Suprim/DP,
com recurso a auto de infração. Ante as considerações apresentadas, requer, em especial, 1. O provimento do recurso para excluir a aplicação de multa por pretensas violações aos PMSBs dos municípios de Rodeio Bonito, Santo Antônio das Missões, Coronel Picaco, Faxinalzinho e Lopes, Itatiba do Sul, Nova Esperança do Sul, Nova Palma, Pinheiro Machado e Rodeio Bonito, tendo em vista que para tais localidades o sistema mantém-se adequado à luz da viabilidade econômica financeira. 2. O acolhimento do recurso para excluir totalmente as penalidades aplicadas por descumprimento contratual dos municípios de São Francisco de Paula, as quais foram demonstradas no item 3 do recurso, Alvorada, cuja justificativa das metas repassadas à parceria privada Metro-Sul foram cumpridas e justificadas, e Rio Pardo, cuja penalidade de exigência de licença de operação para municípios que sequer possuem sistema de esgotamento sanitário. 3. O provimento do recurso para que sejam revistos os critérios de avaliação de dosimetria das penalidades aplicadas, sobretudo para aquelas em que houve comprovação do cumprimento das obrigações, indicando-se objetivamente a extensão de danos, a gravidade da infração e os supostos benefícios à recorrente, bem como a eliminação das duplas penalidades pelo mesmo fator gerador. 4. Em qualquer hipótese, sejam aplicados os redutores de gravidade sobre todas as penalidades que envolvem metas de PMSB revisados e alterados em 2017 a 2021, dadas as circunstâncias atenuantes do anexo 3º dos contratos de programa. Na informação número 103/2022, de que a Diretoria de Qualidade analisa o recurso apresentado para cada município e sugere a revisão de alguns pareceres, atualizando o quantitativo de irregularidades apontadas, resultando na redução do valor da penalidade. No que se refere às demais razões apresentadas, sugere que seja objeto de análise pela Diretoria de Assuntos Jurídicos. A Diretoria de Assuntos Jurídicos manifesta-se mediante a informação número 61/2023 DJ, concluindo que, abre aspas, a recorrente não demonstrou em seu recurso qualquer fato concreto que justifique a necessidade de anulação, modificação ou extinção do ato de infração número 05/2022, fecha aspas. A Diretoria de Qualidade de Serviços, com base na informação número 103/2022, de que decide pelo parcial provimento do recurso, reduzindo o valor da penalidade para R$ 856.267,68 e oficiando a Corsã da decisão. Mediante o encaminhamento número 843/2023, de que, transcorrido o prazo de 10 dias para o pagamento da multa, a Diretoria-Geral envia o processo ao Conselho Superior para deliberação. É o relatório, senhora presidente. Obrigada, conselheiro Petersen. Não temos nenhuma inscrição para sustentação oral, então o senhor pode prosseguir na fundamentação, por favor. Item 2 da fundamentação. A Lei Federal número 11.445/07 estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e exige a atuação do órgão regulador para a validade dos contratos de prestação de serviço de saneamento e dispõe especificamente, artigo 20º, parágrafo único, incumbe à entidade reguladora e fiscalizadora do serviço a verificação do cumprimento dos planos de saneamento por parte dos prestadores de serviço, na forma das disposições legais, regulamentares e contratuais, fecha aspas. Por delegação específica dos municípios, mediante convênio firmado com a agência, a AGERGS realizou fiscalização técnica junto à Corsã, a fim de analisar o cumprimento dos planos municipais de saneamento básico e respectivos contratos de programa, o que culminou na lavratura do ato de infração número 5/2022. Conforme referido na respectiva exposição de motivos, a determinação D1 não foi atendida integralmente,
para todos os municípios listados, e as penalidades foram aplicadas com o fundamento da Resolução Normativa número 13/2014, que dispõe sobre as infrações e sanções aplicáveis aos delegatários de serviços públicos regulados pela GERGS. Resolução Normativa número 13/2014, artigo 4º, constitui infração sujeita a multa, inciso 6º, deixar de prestar às GERGS as informações requisitadas no prazo regularmente estabelecidos. Inciso 12º, deixar de cumprir outras determinações da GERGS e demais disposições legais, contratuais ou regulamentares relativas à modicidade tarifária, eficiência, adequação e qualidade dos serviços prestados, de modo a impedir a eficácia da ação regulatória. Artigo 5º. As infrações sujeitas à multa são classificadas nos seguintes grupos conforme sua gravidade. Inciso 3º, grupo C, infrações, objetos dos incisos 7º a 12º. Parágrafo 1º. Na fixação do valor das multas, serão considerados a abrangência e a gravidade da infração, os danos dela resultantes para o serviço e para os usuários, a vantagem auferida pela infratora e a existência de sanção administrativa irrecorrível nos 4 anos anteriores. Artigo 7º. Para as empresas prestadoras de serviços de água e esgotamento sanitário, as penalidades de multa serão calculadas pelo montante do custo de fornecimento de água apurado no ano anterior ao da ocorrência. Grupo C, até o custo total produzido por 1.500 metros cúbicos. A exposição de motivos, revisada pela informação número 103/2023-DQ, dispõe sobre o enquadramento das infrações verificadas, seus fundamentos legais, contratuais e regulamentares, bem como justifica as condições e dosimetria utilizada para o cálculo final da multa. O recurso apresentado pela Corsan foi devidamente analisado pelas diretorias técnicas nas informações número 103/2003-DQ e número 61/2003-DJ, às quais me reporto. Cabe destacar que as contestações apresentadas especificamente quanto ao cumprimento de metas para alguns municípios foram avaliadas pela diretoria de qualidade, que acabou por revisar as decorrentes penalidades, acatando parcialmente o recurso e resultando na redução do valor da multa aplicada. A Corsan foi notificada da decisão mediante o ofício número 83/2023-DQ, transcorrido o prazo de 10 dias e não havendo pagamento da multa, o recurso foi remetido a esse Conselho para julgamento final da matéria, nos termos do parágrafo 2º do artigo 24 da Resolução Normativa número 32/2016. Por fim, quanto às alegações de nulidade, a Diretoria de Assuntos Jurídicos expõe que não há qualquer fato que justifique, tendo sido assegurados ainda o contraditório e a ampla defesa da companhia durante todo o trâmite do presente expediente. Assim sendo, voto por 1. Conhecer e negar provimento ao recurso apresentado pela Companhia Rio Grandense de Saneamento S.A. Corsan, mantendo a aplicação da penalidade de multa no valor de R$ 856.267,68, decorrente do auto de infração número 5/2022. 2. Oficiar a Corsan para o pagamento da penalidade no prazo de 10 dias, nos termos do artigo 27 da Resolução Normativa número 32/2016. E 3. Oficiar os municípios fiscalizados da presente decisão. É como voto, senhora presidente e senhores conselheiros. Obrigada, conselheiro Petersen. Por favor, conselheiro Porce, para seu voto de revisão. Item 3 da revisão, em conformidade com o regimento interno da GERGS, revisei o relatório e confirmo sua correção quanto à descrição dos fatos. Quanto ao mérito, reporto minha fundamentação apresentada pelo conselheiro relator, acompanhando o seu voto. Obrigada, conselheiro Porce. Eu também acompanho integralmente o voto do conselheiro Petersen.
votando, então, pela aplicação da multa referida no voto. Então, por unanimidade, o resultado da deliberação do Conselho é a aplicação, a aprovação unânime da aplicação de multa à Corsã nos municípios referidos no voto, no valor, agora só, por favor, conselheiro Petersen, eu perdi aqui o valor do voto, meu voto aqui, Já lhe passo aqui. o valor de 800 e... Já lhe passo. R$ 856.267,68. Certo. Então, este é o valor aplicado de forma unânime para os municípios, para 23 municípios referidos no voto. Podemos, então, passar para o item das comunicações. Item 3.1. A concessionária Rota de Santa Maria encaminhou à Gergs cópia do ofício RSM 306/2023, PC, enviado ao Poder Concedente e à CEPAR para aprovação do projeto referente à verba de segurança no trânsito, referente ao 3º ano da concessão. O processo é o 13.30.39.00.23.9. 3.2. Foram distribuídos para análise e deliberação os seguintes processos. Processo 1296.39.00.22.0, que trata do recurso da Corsã ao auto de infração número 8/2023. O relator é o conselheiro Alexandre Alves Porce e o revisor é o conselheiro Algir Lorenzon. Processo 697.39.00.22.8, que trata de justificativa da Sulgás para a declaração de utilidade pública de servidão administrativa pelo Poder Concedente. O relator é o conselheiro Paulo Roberto Petersen e o revisor é o conselheiro Algir Lorenzon. Só um esclarecimento, esta é uma nova atribuição que foi prevista para a Gergs na Lei 15.648, de 21, do gás canalizado. É a aprovação da justificativa da Sulgás para servidões e desapropriações. Processo 337.39.00.22.2, que trata do recurso da CRERAL, Cooperativa Regional de Eletrificação Rural do Alto Uruguai, ao auto de infração número 2/2023, a Gergs SFE. O relator é o conselheiro Algir Lorenzon e o revisor é o conselheiro Paulo Roberto Petersen. 3.3. Recebimento do e-mail do Conselho Regional de Economia, Corecon-RS, com o regulamento do Prêmio do Economista do Ano 2023, que neste ano alcança a 21ª edição. O prazo para as indicações é até o dia 27 de novembro de 2023. Convites. Recebimento do convite do Ministério Público, do Centro de Apoio Operacional do Consumidor e da Ordem Econômica para a 7ª reunião do Conselho de Procuradores de Justiça e Promotores de Justiça, com atuação na defesa do consumidor e da Ordem Econômica, CONDECOM, que será realizada no dia 17 de novembro, sexta-feira, às 14 horas, na sala de reuniões do Conselho Superior do Ministério Público, tendo especial destaque na pauta o tema do compartilhamento de postes entre empresas de energia elétrica e telecomunicações em razão do programa Poste Legal. A Gergs vai se fazer presente neste evento. Já combinei com o com o gerente de energia elétrica. Não sei se os senhores têm algum convite, conselheiros. Alguma comunicação? Temos, então, um último item da pauta que foi colocado por mim, e daí como foi de última hora,
Eu deixo à vontade se quiserem votar hoje ou na próxima sessão. É a deliberação quanto à anuência da AGERGS no segundo termo aditivo ao contrato de concessão 50/2022, relativo à concessionária Caminhos da Serra Gaúcha, quanto à alteração de disposições contidas no PER. O processo é o 695-3900-230. Este processo, ele veio para a AGERGS para conhecimento, ele se trata de uma alteração bem técnica, que foi de competência do poder concedente. O que nós aqui sugerimos à CEPAR? Considerando que o contrato é de longa duração, que esta alteração numa tabela, se o diretor-geral quiser também complementar, fica à vontade, que esta alteração, embora ela já tenha sido contado com a anuência do poder concedente, ela não estava em termo aditivo. Então, nós sugerimos, para maior segurança da concessão, né, considerando que isto poderia se perder ao longo do tempo, que esta alteração constasse em um termo aditivo. A CEPAR e a CELT concordaram, então já assinaram o aditivo e veio para a AGERGS assinar também como anuente. E aqui eu trago, então, para o Conselho, diretor-geral, o senhor tem alguma observação? Eu acredito que seria interessante só para acrescentar, presidente, para esclarecer aos conselheiros do que se trata. Na verdade, são 3 itens que são obrigações da concessionária e que o PER, que é um anexo ao contrato, né, o Programa de Exploração de Rodovia, ele prevê exatamente quando que tem que ser feita a aquisição e instalação desses equipamentos. São os painéis de mensagens variáveis, são 6 fixos e 5 móveis. E, além disso, o circuito fechado de imagens de câmeras de TV também. O que foi constatado, primeiro pela concessionária, que provocou o poder concedente que verificou que se tratava disso, é que numa das tabelas seguintes, alocava esses recursos equivocadamente como recursos a serem adquiridos anualmente e repassados à Polícia Rodoviária Estadual, que não é o que está no texto do Programa Estadual no texto do PER, do Programa de Exploração da Rodovia, nem no contrato. Eles são equipamentos operacionais, então se mantém a necessidade da compra, da instalação, se mantém os prazos originais e apenas se retifica essa tabela dos equipamentos da Polícia Rodoviária Estadual. Então, somente uma retificação daquela tabela que consta no anexo ao contrato. Isso, e havia, então, uma incongruência entre o contrato e a tabela, né? Então, eu trago isto neste momento, mas fiquem bem à vontade, se quiserem ver o processo, podemos trazer na próxima sessão, sem problema nenhum. Eu consegui dar uma olhada no processo. Da minha parte, a gente poderia votar já. Da minha parte também. Da minha parte também pode ser votado. Tá? Então, inclusive a questão das câmeras foi objeto já de apreciação por esse conselho em sessão anterior que eu fui relator. Certo. E daí, como votam, conselheiros? Eu voto favorável. Favorável à homologação do termo aditivo. Anuência, né? Porque eu vou assinar a anuência, isto. Então, está, por unanimidade, foi votada a anuência, votado de forma favorável a anuência da AGERGS para assinatura do segundo termo aditivo. Então, a AGERGS, ela assina na condição de interveniente anuente. De assuntos gerais para esta sessão, da minha parte, seria isso. Algo mais, conselheiros? Nada mais. Então, podemos dar por encerrada esta sessão de número 46, 2023. Agradeço a presença de todos. Nós temos a nossa reunião administrativa e agradeço a presença de todos os colegas, desejando uma boa semana a todos. Obrigado. Bom dia.